Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde em Ação. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do trabalhador. Segundo dados do IBGE divulgados no primeiro semestre deste ano, mais de 90 milhões de pessoas têm uma ocupação. São brasileiros e paulistanos como a gente, que dão duro todos os dias para poder ter um dinheiro no final do mês e poder levar a vida. Você sabia que o SUS aqui na cidade de São Paulo conta com um serviço voltado exclusivamente para a saúde do trabalhador? São os CRSTs, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. A repórter Pérola Ciríaco foi até a unidade da Moca conhecer o centro e você confere agora. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é um equipamento destinado a cuidar dos trabalhadores na cidade de São Paulo. Os pacientes são encaminhados por unidades de saúde e aqui no CRST, um médico avalia o caso para saber se a doença foi desenvolvida ou agravada por causa do trabalho e qual o tratamento para esse paciente. O atendimento é baseado na queixa da pessoa que nos procura, do trabalhador. O nosso objetivo, é comprovar e fazer a investigação de se existe essa doença mesmo. No nosso caso, é o efeito do trabalho causando uma doença ou piorando uma doença pré-existente. O CRST atua também na vigilância em saúde, buscando as causas dos problemas aqui no ambiente de trabalho. A equipe faz visitas, vistorias e autua as empresas que não estiverem dentro da regularidade. A partir do momento em que as doenças e acidentes de trabalho são notificadas, elas chegam até a gente na vigilância, principalmente os acidentes graves e os fatais e com menores de 18 anos, para uma avaliação do ambiente em que ocorreu o acidente. A ideia do centro é mais do que atender aos trabalhadores, mas também promover saúde. As questões geradas pelo adoecimento do trabalho, vai ter um atendimento bastante específico e direcionado para isso. Vai intervir um pouco nessa realidade que são as doenças causadas por atividade laboral. Trabalhador, agora você já sabe. Lembre-se que o SUS na cidade de São Paulo tem um serviço destinado a você. Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são importantíssimos. Como nós vimos na reportagem, além de tratar os problemas de saúde relacionados ao trabalho, as unidades também atuam na fiscalização e orientação das empresas quanto ao risco de acidentes, por exemplo. Vale sempre ressaltar que se você trabalha em alguma situação de risco ou conhece alguém que está exposto a um ambiente de trabalho irregular, você pode denunciar a empresa anonimamente por meio do Ministério Público Federal. Também por meio das Supervisões de Vigilância em Saúde, as SUVs, da Coordenação de Vigilância em Saúde, a Covisa, além dos próprios sindicatos, dos trabalhadores, entre outros meios. Se você tiver alguma dúvida, procure o CRST mais próximo da sua casa e se informe. Nós vamos conversar agora com o Dr. Fábio Batista, que é médico ortopedista da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, para ele nos dar algumas dicas de como ter mais bem-estar no ambiente de trabalho. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Saúde em Ação de hoje. Olá, Tiago, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Doutor, a gente sabe que é de responsabilidade da empresa fornecer condições adequadas de trabalho, mas uma saúde também nesse ambiente depende de nós, né? Você tem algumas dicas para nos dar como ter mais qualidade de vida no ambiente de trabalho? Sim. Bom, as questões relacionadas ao trabalho que competem muitas vezes ao ortopedista, no meu caso, que a gente milita nesta especialidade, neste segmento, a gente observa muitas, o que a gente chama hoje de DORT, que são as doenças ocupacionais, osteomusculares relacionadas ao trabalho. Antigamente se falava em LER, que eram as lesões por esforços repetitivos, mas esse termo sofreu uma alteração pelo próprio nome. Nem todas as lesões de sobrecarga, de trauma repetitivo, de trauma acumulativo, estão relacionados a movimentos repetitivos. Então, isso é interessante a gente discutir. Existem essas questões, são muito relevantes no que tange a condições ergonômicas de trabalho.
né? Então veja, a ergonomia, o que é ergonomia? Nada mais é do que a disciplina que estuda essas relações do trabalhador, né, com as máquinas, com o ambiente de trabalho, com as condições de trabalho. E existem, obviamente, uma série de medidas que se pode fazer no intuito de tentar minimizar essas questões. Como você disse bem, as questões da empresa em proporcionar e oferecer condições de trabalho, mas o trabalhador também deve, como recomendação médica, né, a cada hora e meia, se levantar, caminhar um pouco, se massagear alguns segmentos, né? Isso é interessante, se oxigenar, se hidratar, isso é importante para estar minimizando lesões. Outras coisas importantes são, primeiro, tentar se controlar o seu nível de estresse, né? Observar junto com a empresa, com os seus supervisores, a questão que a gente fala de ergonomia organizacional, né? Fatores de motivação, satisfação, liderança. E, obviamente, também as questões de posicionamento, né? Então, um bom posicionamento, né? Sentar com a coluna reta, muitas vezes se faz necessário um apoio na coluna, nas costas, preservando as curvaturas fisiológicas da coluna, um assento também numa condição adequada, mantendo os pés apoiados no chão ou em apoios extras, se houverem necessidades, mas os pés bem apoiados, né? Um descanso de braço também se faz necessário na altura do cotovelo. E para aqueles que digitam bastante, né, é importante uma altura adequada do computador, uma altura adequada do teclado e do mouse no mesmo nível de teclado, às vezes aqueles ajustes, aqueles apoiadores, aquelas estruturas ergonômicas que facilitam um bom posicionamento e uma boa postura. Doutor, você também já comentou que é bom sempre fazer uma parada, dar uma levantada, caminhar. Existe alguma forma de exercício que eu possa fazer sentado, enquanto eu estou digitando, sei lá, fazendo com o pé? Existe, alongar, movimentar as articulações, massagear os segmentos osteomusculares, às vezes pequenas percussões para aliviar, para relaxar a musculatura, ativar o mecanismo circulatório, movimentação do tornozelo, né? A gente sabe que fica muito tempo parado com as pernas para baixo, as pernas com frequência se edemaciam, incham, né? Porque o movimento que faz o sangue retornar é a contração da musculatura da panturrilha. Então, movimentar os dedos dos pés, os tornozelos, podem estar facilitando este retorno venoso e dando uma condição mais confortável para a extremidade inferior. Doutor, você falou de uma coisa interessante sobre a postura. Num primeiro momento, pode ser que eu seguindo essas dicas, colocar sempre a postura reta, o monitor mais ou menos na altura dos meus olhos, num primeiro momento, para quem faz uma postura errada, pode parecer desconfortável. Sim. Mas é importante seguir e o corpo vai se adequando, né? Mas isso é uma questão de disciplina, né, de conscientização, e estar seguro de que essa vai ser a melhor ação a ser tomada. E com o tempo vai se ajustando gradativamente. Sim. Com o passar do tempo isso já virou rotina, já virou uma condição favorável, a gente nem percebe e se acostuma. E isso nos leva para uma condição de saúde muito mais favorável, rendendo muito mais no trabalho, né? Fica tudo bom para todos, né? Sobretudo para o nosso trabalhador, que vai poder desempenhar as suas atividades motivados, com mais eficiência e, o mais importante, mantendo a sua integridade física, emocional e mental. Então não vai desistir logo no começo se achar desconfortável, é para o seu próprio bem-estar. Doutor, só para a gente finalizar então, falando sobre postura, muita gente trabalha com o celular. E isso vale não só para gente que trabalha, todo mundo usa o celular e passa muito tempo nessa posição, né, doutor? Com a cabeça muito para baixo. Isso pode trazer algum impacto para a nossa saúde? Sem dúvida nenhuma, né? O uso dos celulares, dos iPads, dos smartphones, ele tem muitas vezes colocado o indivíduo por longas horas numa posição, vamos dizer assim, biomecanicamente desfavorável. Ou seja, se a gente considerar que a cabeça tem aproximadamente uns 5 quilos, quando a gente flete o pescoço, anterioriza o tronco para estar manuseando um smartphone ou um iPad, né, a gente basicamente triplica a carga nesta região cervical. Então veja como a nossa região cervical, a musculatura paravertebral, os nervos, as vértebras,
todas as estruturas vão sofrendo uma sobrecarga em exagero. Então o melhor é sempre trazer o celular na altura dos olhos. Sim. Você ficar muito tempo nesta posição, né, a gente vai ter problema. Agora veja, muito tempo também segurando o celular, aqui começa a ter o problema no membro superior. É verdade. Às vezes aqueles suportes, aqueles apoios se fazem necessários, né? Com certeza. Isso veja, por exemplo, que a gente está falando basicamente em condições, dá uma sensação de que os nossos trabalhadores estão dentro só de uma empresa, mas não é. Por exemplo, os músicos sofrem os mesmos problemas, né? Imagina um pianista trabalhando por horas, né? Um motorista dentro de um veículo também, né? Como se faz necessário estar atento para essas questões posturais, para essas questões ergonômicas, para que a gente tenha uma qualidade de trabalho com preservação da integridade física desses profissionais. Perfeito. Doutor, muito obrigado por participar do nosso Saúde em Ação de hoje e nos dar essas dicas que podem melhorar a qualidade de vida no nosso trabalho. Ok, Tiago, foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Aqui você encontra reportagens, campanhas, tudo para você ter uma vida com mais saúde. Aproveite para compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Não deixe também de se inscrever e ficar por dentro das novidades. Um forte abraço para você e até mais!